ambientalistas denunciam. Só nos 9 primeiros meses de 2014, 18 pessoas foram mortas na Amazônia em conflitos pela terra. Por trás de muitos desses crimes, o comércio ilegal de madeira, um negócio estimado em 5 bilhões de reais. Que o que a gente vê lá de crime organizado faz o que sai nos noticiários de jornais, o PCC, o Comando Vermelho, serem organizações mirins. Eles destruíram tudo. Eles quebraram as mesas, eles quebraram as portas, eles pegaram nossas fotografias, eles rasgaram com facas. Até quando esse país vai viver assim, dando carta branca para matar? Afinal, por que esse problema ainda existe, passados mais de 25 anos da morte de Chico Mendes? O que o Brasil tem feito para mudar a situação? A violência contra ativistas ambientais na Amazônia foi debatida na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Tem vários ingredientes na história das ameaças aos ativistas, né? Esses ingredientes eles vêm da exploração ilegal da madeira, né? E essa exploração ilegal da madeira vem de quê? Qual é a deficiência do Estado? Por que ela ocorre? Ninguém explora madeira ilegal e sai com ela debaixo do braço ilegal e vai levar ela lá no porto e vai exportar. Quem rouba a madeira vai legalizar ela na frente. Então não existe assim a madeira ilegal. Quem explora, legaliza, exporta e vende. Já há algum tempo a Polícia Federal tem percebido que há um aumento da prática de crimes contra o meio ambiente, especialmente na área do norte do país. Apesar do combate, o combate in loco que a gente fala, ou seja, estancar o transporte, desmantelar as serrarias e até chegar em algumas empresas, isso não estava se revelando num estanque dessa atividade. Ou seja, a gente chama isso de enxugar gelo. O que acontecia? A gente desarticulava 2 dias depois já tinha gente operando na região. Então, a gente acredita, assim como na parte da droga, só a produção se tiver o consumo. Então, a polícia hoje ela está trabalhando na parte muito de inteligência. Nós temos fortes indícios de corrupção. Nós temos forte indício de muito dinheiro sendo lavado nesse tipo de negócio. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado que a gente está falando, que são 5 bilhões por ano, 20% de tudo que é retirado de madeira vai para exportação, 80% é consumo no Brasil. O Pará fica mais ou menos com metade, ou até um pouco mais da metade dessa comercialização. Esses daqui são os países maiores compradores. Os Estados Unidos ele é de lavada, o maior país comprador de madeira, e depois você tem a União Europeia aí, que se você juntar vira o maior, mas isoladamente você tem esses países da União Europeia como grandes compradores. Eu estou trazendo aqui a essa comissão um pouco da campanha desse ano do combate ao desmatamento. O diferencial que a gente está percebendo na campanha desse ano e do ano passado é o fortalecimento do crime organizado. Eu tive 3 vezes esse ano na BR-163, a área mais conflagrada do desmatamento. Todas as estatísticas do DT, tanto nossa quanto do Amazon, elas puxam a 163 como um grande vetor do desmatamento. E quem está operando na 163 hoje é o crime organizado. E o crime organizado forte, capitalizado, difícil de ser desestruturado. Eu cheguei lá na região, encontrei em abril uma nova estratégia de se desmatar. Quem é esse crime organizado? É o grileiro, que é associado ao madeireiro, que vai buscar a madeira da área grilada no primeiro processo de brocagem da floresta, que depois se utiliza da mão de obra daquele pequeno agricultor, do pequeno cidadão que mora ali na área, pega essa mão de obra, faz uma empreita, joga dentro da floresta, cria hoje uma tática de guerrilha terrível. Eles colocam 10, 20 acampamentos para fazer um grande desmate de 10 mil, 20 mil hectares ao mesmo tempo. Colocam esse cidadão numa situação análoga à escravidão, uma situação degradante de trabalho, né? E esse cidadão ele só vai receber ao final da empreita. Se ele for preso pelo IBAMA, ele não vai receber nada. Aí essa conjuntura
desafia o Estado brasileiro na medida em que você identifica onde está o desmatamento, retira essas pessoas de lá. As pessoas são pobres, você não pode dar cadeia para essas pessoas. Você apreende as motosserras, destrói os barracos e no outro dia está todo mundo de volta. De motosserra nova, de barraco novo. Para vocês terem uma ideia, senador Capiberibe, nós tivemos e encontramos um acampamento na época da Copa do Mundo com televisão no meio do mato para assistir o jogo da Copa do Mundo. Ao comparar o que a gente via há 15, 20 anos atrás com o que a gente vê hoje, não teve alteração. Você falou crime ambiental, máfia, guerra, desafio ao Estado. E é exatamente a mesma coisa que a gente vê 15, 16, 20 anos depois. Isso mostra que não é uma questão de um governo, de um partido, de um governador. Isso é um problema nacional. Isso é um problema de Estado com E maiúsculo. Isso é um problema de abandono. É o mesmo abandono que a floresta sente, que é estendido às pessoas. Muitas delas estão aqui vindo contar os assassinatos dos seus parentes. Alguns desses assassinados estiveram aqui, dizendo, eu serei assassinado. Eu acho que duas conclusões muito tristes para dizer. A primeira é que o que a gente vê lá de crime organizado faz o que sai nos noticiários de jornais, o PCC, o Comando Vermelho, serem organizações mirins, juvenis, perto do que a gente vê atuando nessa região da Amazônia. A segunda coisa é que, infelizmente também, boa parte dessa ilegalidade, ela acontece dentro da própria máquina do Estado. Ela é alimentada e, portanto, tem órgãos de governos locais como patrocinadoras da situação que acontece hoje na Amazônia. No estado do Pará, que é o maior produtor de madeira tropical do país, metade do que o país produz de madeira amazônica sai do estado do Pará, 78% da extração de madeira entre os anos de 2011 e 2012 foram realizadas em áreas que não tinham autorização, portanto foram realizadas de forma ilegal. 78% não é um número qualquer. 78% torna a ilegalidade a regra. Na outra ponta, quando eu fui conversar, quando a gente estava montando o relatório, senador, com alguns empresários, alguns que ainda persistem em tentar ganhar uma licitação pública para explorar uma área de concessão, alguns deles estavam desistindo. Eu perguntei por quê e ele me disse, é porque eu não sou criminoso e lá só vinga o crime. Aqui a antecipação do cumprimento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, né? Nós temos que diminuir o desmatamento em 80% até 2020, já reduzimos em 70%, faltando 10%. Aqui a gente está mostrando o combate ao desmatamento por competências, né? Então, ali no Mato Grosso, você vê bem, 82% do desmatamento do Mato Grosso, medido aí pelo DT, ele é de competência estadual. E o Estado não fiscaliza absolutamente nada. No Pará, 58% do desmatamento é de competência estadual. E o Estado, em termos de fiscalização ambiental estadual, não faz absolutamente nada. Rondônia, 68% do desmatamento é estadual. Digo isso levando-se em consideração que tem uma lei complementar 140, que define as competências, que diz que a primazia da ação é daquele que licencia, aquele que fiscaliza, né? Não entendo porque os estados da Amazônia não fiscalizam absolutamente nada. Os entes federativos têm que cumprir as suas obrigações constitucionais e combater o crime ambiental. Isso não pode ficar só a cargo do IBAMA. Nós estamos falando de um mercado de 5 bilhões e 200 mil empregos. Os estados precisam de regras únicas, sistemas eficientes. O governo federal é que precisa pelo menos exigir dos estados. A gente tem um 8 ou 80 muito grande nessa situação da madeira. Os estados, eles não têm capacidade de fazer e de realizar e muitas vezes não têm o menor esforço e interesse político de realizar as reformas necessárias. Porque um mercado de 5 bilhões muitas vezes é importante na eleição. Veja no próximo bloco, medo e indignação no relato de ativistas ameaçados. As pessoas ligavam e diziam, eu mato você e mato a polícia que está aí na sua porta.